Muito bom dia, graça e paz da parte de Deus para a sua vida, meu amado irmão. Que alegria poder estar junto com você novamente aqui nessa manhã de sábado para compartilhar o nosso café diário. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a toda a sua casa, que esse dia seja muito abençoado. Esse aqui, né, é o cenário em que eu costumeiramente gravo para vocês o áudio, né? E hoje estou aqui gravando um vídeo para compartilhar com vocês o café diário através de um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que esse sábado seja muito abençoado. Vamos para a palavra de Deus. Você que pode, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 até o versículo 41. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou quem era, e disse-lhe que era Jesus, o Nazareno, que ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? E o cego respondeu: Que eu volte a ver. Meus amados irmãos, prestem muita atenção nesse café diário de hoje. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai juntamente com a sua comitiva para uma cidade chamada Jericó. Essa cidade, desde o Antigo Testamento, na época ainda de Josué, que era o líder, né, da nação de Israel, a Bíblia Sagrada diz que essa cidade ela havia sido destruída quando o povo de Israel estava atravessando as terras em direção a Canaã. Jericó era uma das cidades que estava no meio daquela passagem. E a Bíblia diz que Josué manda alguns soldados até o rei de Jericó, que ainda não era propriedade de Israel, aquele local, e pede para que ele pudesse abrir os portões da sua cidade para que o povo pudesse atravessar. Não fazia parte do interesse de Josué conquistar aquela terra. Josué simplesmente queria atravessar juntamente com mais de 2 milhões de pessoas. Abririam os portões da frente e os portões de trás e o povo passaria. E o rei se negou a abrir aquelas portas para que o povo pudesse passar. Então, o próprio Deus diz para Josué que ele não precisaria se entristecer, porque o Senhor iria entregar aquela cidade em suas mãos. E isso aconteceu. A Bíblia diz que Josué, juntamente com o exército de Israel, entram em Jericó através de um milagre que Deus fez. O povo de Israel circula durante 7 dias, fica rodando, andando em redor daquela cidade, até que os muros, por um milagre de Deus, eles caem. O povo de Israel vence aquela cidade, invade ela, conquista ela. E Josué declara uma palavra: maldito seja o homem que tentar edificar novamente essa cidade. Então Jericó tinha uma maldição. Os habitantes daquele local foram amaldiçoados por causa daquela declaração de Josué. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus ele agora vai juntamente com seus discípulos em direção a Jericó. E quando Jesus entra naquela cidade, a cidade fica alvoroçada por causa da presença de Jesus. E havia vários doentes, vários enfermos, mas a Bíblia conta que havia um cego. Este homem que era cego, ele percebe, né, pela sua percepção sensíveis aos ouvidos
Já dizem que as pessoas, quando elas têm alguma deficiência, ela tem a tendência, né, de outros movimentos dela serem mais apuradas. Por exemplo, se a pessoa é cega, ela vai ser muito bem de ouvido. Se ela é surda, ela vai ser muito bem de olhos, de olfato. Então esse homem, ele era cego, mas os seus ouvidos eram muito bem apurados. Ele percebe uma grande multidão, uma grande agitação. E ele começa a gritar, perguntar o que é que estava acontecendo. E alguém responde, ele diz: olha, quem está passando é Jesus de Nazaré. E aquele homem percebe que a chance da sua vida ser mudada estava naquele homem chamado Jesus de Nazaré. Esse cego, a Bíblia diz que ele mendigava, ou seja, a única forma que ele tinha de sustento era pedir às pessoas esmola. E agora ele tem a oportunidade de a sua vida ser transformada, a sua vida ser mudada através daquele homem. E é quando aquele cego, ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante é que alguém grita: cale a boca, porque ele não vai te ouvir, ou seja, ele não vai te dar atenção. Todo mundo estava gritando. Provavelmente, inclusive, até quem mandou ele calar a boca também estava gritando, querendo alguma coisa de Jesus. E normalmente eu aprendo uma coisa muito importante aqui, irmão. Normalmente, quem manda você calar a boca é quem não consegue ser abençoado, é quem não está conseguindo alcançar absolutamente nada e tem a percepção de que você tem mais chance de alcançar a benção. Normalmente quem manda os outros calar a boca é porque não tem capacidade de serem ouvidas por Deus. São pessoas que não conseguem alcançar porque são pessoas gananciosas, são pessoas que só pensam em si próprio, são pessoas que, na verdade, só buscam seus próprios interesses, e quando ela não consegue aquilo que ela não quer, ela tenta de todas as maneiras abafar a fé de outras pessoas. Quem está gritando para ele calar a boca, provavelmente já tinha visto que não iria receber nada, porque Jesus não abençoa quem só vai atrás dele com interesse. Jesus só abençoa aqueles que lhe buscam sinceramente. E esse homem não se sente intimidado. E eu digo uma coisa para você, meu amado irmão: não dê ouvido às vozes que dizem para você parar de clamar a Deus. Se você está buscando a Deus, se você está precisando de um milagre, e esse milagre parece cada vez mais distante, parece como Jesus, parece impossível de alcançar, eu quero dizer para você que o meu Deus está nessa manhã ouvindo o seu clamor, mas só receberá a resposta quem não se calar, mas quem continuar clamando a Ele. A Bíblia diz então que esse homem grita cada vez mais forte. Se alguém tentar parar você, se alguém tentar te desanimar, irmão, grite mais forte: Senhor, só tenho a Ti, só a Ti eu clamo, só a Ti eu busco, me ajuda, eu não tenho outro bem além de Ti. É isso que nós precisamos, irmãos. Todas as vezes que alguém dizer: rapaz, não vai acontecer não, desiste, para, isso é besteira, eu dou um conselho para você: insista ainda mais, porque isso significa que você está no caminho certo. Então a Bíblia diz que esse homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É quando o Senhor Jesus, ele para. Perceba que Jesus estava ouvindo milhares de vozes gritando, mas a voz daquele homem foi a única que entoou e que Jesus conseguiu e que foi até os ouvidos de Jesus. Não importa quantas pessoas estejam gritando, não importa quantas pessoas estejam dizendo para você se calar, se eu e você buscarmos a Deus e clamarmos a Ele, Ele ouve a nossa voz nitidamente, sem nenhum tipo de
empecilho, sem nenhum tipo de barreira. O nosso Deus, ele jamais, presta atenção, querido ouvinte, o nosso Deus jamais, ele deixa de ouvir aqueles que lhe clamam. Aquele homem, ele é ouvido, ele é escutado em meio à multidão, mas o Senhor lhe ouviu. O Senhor escutou a sua voz. E eu quero dizer para você nessa manhã de sábado, continue clamando, continue buscando, porque o Senhor, ele está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo o seu clamor. E nessa manhã ele está dizendo, como falou com aquele cego: o que queres que eu te faça? Tem horas que a gente nem acredita, né, irmão, que verdadeiramente o Senhor está nos ouvindo e está nos respondendo, e ficamos desacreditados como Tomé. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você: continue crendo, continue confiando, porque eu estou ouvindo e estou aqui para responder a sua oração. O Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que você está precisando nessa manhã? O que é que você está necessitando nessa manhã? Clame ao Senhor, não deixe que ninguém impeça o seu clamor, e o Senhor, ele vai te responder. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.